Perek Beis, Mishneh Beis. Veremos agora mais detalhes que a pessoa precisa fazer para cumprir com a obrigação da leitura da Megillah. Prestem bem atenção, veremos 4 detalhes super interessantes. Aquele que lê a Megillah com intervalos, aos poucos. Se ele leu toda a Megillah, apesar que teve intervalos, parou um pouquinho e depois continuou, veremos que mesmo que não é o ideal, cumpre com a obrigação. E aquele que lê a Megillah, meio adormecido, meio sonolento, como ele consegue se concentrar, apesar de estar sonolento? Nesse caso, ele também cumpre a obrigação, apesar que não é o ideal. Como ele leu inteira, cumpriu com a obrigação. Recapitulando os 2 primeiros casos da Mishneh, se a pessoa leu com intervalos, ou ele leu de maneira sonolenta, ele está sonolento, quase dormindo, Yotzo, cumpriu com a obrigação. Porém, em ambos os casos, deve ler todas as palavras em sua ordem. Não pode deixar de falar nenhuma palavra. Veremos agora outros casos que não necessariamente é o ideal, mas se ele tiver a intenção, poderá sair da obrigação. Lembre-se, para cumprir uma mitzvah, a pessoa deve ter a devida intenção de cumpri-la. Caso contrário, não cumprirá a mitzvah. Diz a Mishneh, se alguém estava escrevendo a Megillah e para isso ele lia a Megillah que estava diante dele em voz alta, nesse caso ele acabou lendo toda a Megillah, palavra por palavra. Se ele teve a devida intenção, cumpre com a obrigação. Caso não teve a intenção, não cumpre. Nessa mesma linha de raciocínio, se a pessoa estava explicando a Megillah para outras pessoas e comentando, acabou lendo dentro a Megillah, palavra por palavra, na sua ordem, se ele teve a devida intenção, cumpriu com a obrigação. Se não teve, não cumpriu. O mesmo acontece se a pessoa estava corrigindo erros ou letras de uma Megillah meio apagada e ao corrigir, leu Megillah palavra por palavra. Se ele teve a devida intenção de cumprir a mitzvah, de escutar a Megillah, cumpriu com a obrigação. Caso não, não cumpriu. Resumindo, diz a Mishneh, se a pessoa estava escrevendo, interpretando, explicando o Magui ou corrigindo, se ele teve a devida intenção, Yotzo, cumpriu. Vem lá, se não, Lo Yotzo. A última parte da Mishneh ensina como tinha que ser a tinta e o material onde a Megillah era escrita. Essas regras são as mesmas regras relacionadas a um Sefer Torah, como veremos a seguir. Deveriam ter 3 condições para que a Megillah seja válida. Um pergaminho limpo, trabalhado, escrito em tinta preta, e a escrita deveria ser em hebraico. Essas são as 3 condições básicas. A Mishneh traz 4 tipos de tinta que a escrita, caso feita em um pergaminho, não ficaria muito clara. Quais são? Cor laranja, extraída de uma raiz da grama, chamado sam. A segunda, cicro, seria uma cor mais avermelhada, extraída de uma pedra de um tijolo. Koimois, goma, usada na fabricação de tinta. E cor cobre, kankantoim. Essas 4 tintas não ficam muito claras no pergaminho. Portanto, se a pessoa usou essas tintas, Lo Yotzo, não sai da obrigação. O mesmo em relação ao papel, a mesma lógica. Alaniar sobre um papel, ou um diftero, ou um pergaminho inacabado, que a qualidade não é muito boa, Lo Yotzo, porque a escrita não vai ficar muito clara. Conclui a Mishneh dizendo, Ad sheterei kisuvo ashuris, al sefer uvadioi, até que seja escrito em hebraico, sobre um pergaminho bem acabado, sefer, esse é o nome que a Mishneh traz, badioi, com uma tinta preta, assim fica visível.
Resumindo, Kitsur, como a Megillah deve ser escrita? Com que tinta? Tinta preta, não aquelas tintas que são não muito legíveis. Pergaminho acabado, bonito, bem feito. E o idioma tinha que ser em Ashuris, tinha que ser em hebraico. Um detalhe importante que pode surgir na cabeça de vocês. Na última Mishnah falamos que podemos ler a Megillah Laloyazes Belas para o estrangeiro, nem só a língua estrangeira. Como isso vai de encontro com o que estudamos nessa Mishnah, que tem que ser escrita em Ashuris, em hebraico? Se eu, por exemplo, sou um brasileiro, conforme o que está escrito na Mishnah, poderiam ler a Megillah para mim, em português. Mas como vai com isso que está escrito aqui, que tem que escrever em Ashuris, em hebraico? Então a resposta que se dá é o seguinte: se escreve dessa maneira, em Ashuris, mas em português. E foi na época, etc. Conclusão: a escrita é Ashuris, como vocês podem ver aí, Aleph, Yud, etc. Mas escrita de uma maneira em português. E foi na época de Ahasverosh, etc. Aí dessa maneira, conforme a Mishnah, sairia da obrigação.